um tema da dependência química. Estamos só aguardando aí a entrada aí. Cristiane aí, tudo bem, Cris? Trabalhou com a gente lá na prefeitura. Abraço, Cris. Bruno tá indo. Aí, Boa Fernandão, noite, Bruno. Como é que você tá, queridão? bom, consegui entrar aí agora. Você tá bem, querido? Tô bem, graças a Deus, você. Que legal, tudo jóia. A gente tá aguardando aqui o Felipe tentar entrar com a gente aqui. Já já ele já consegue, a gente adiciona ele. Mas a gente pode começar já e bater um papo aí, né, Bruno? Como é que você tá, querido? Tá tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Eu precisei enviar várias solicitações aí para conseguir entrar. E avisar o Felipe lá para. Avisar não, ele deve estar vendo aí. É, ele vai, ele vai tentando aí, a gente vai incluindo ele aqui. A gente não é muito expert no assunto, né? Não é a nossa, não é muito a nossa praia, né, Bruno? Mas a gente vai se virando do jeito que dá, né? Tá bom, eu tentei colocar aqui pelo notebook de novo, não consegui. Daí o celular. Legal. Ô, Bruno, eu queria começar essa live, né? O Bruno, que é meu nome, bom, quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou assistente social. Eu sou fundador do projeto Panela Cheia, né? Então, a gente trabalha hoje com 17 famílias aqui no Parque São Bento, também trabalhei em outros locais. E o tema de hoje, né, a respeito da dependência química, é muito pertinente. A gente sabe que esse é um problema que assola, acho que a humanidade inteira, né, o mundo inteiro, né, Bruno? É um problema muito, muito complicado da gente trabalhar, um desafio para a humanidade. E o Bruno, você é terapeuta, né, diretor da Logos, você também é estudante de psicologia, né, Bruno? Sim. É isso aí, faz 3 anos já que a gente está ali E naquele trabalho na comunidade terapêutica Logos, né? E legal. Ô, estamos aí. Bruno, fala um pouquinho aí, fala um pouco aí da sua, fala um pouco da sua experiência com os dependentes químicos, fala um pouco da sua história, como que você entrou nesse trabalho, há quanto tempo que você já se dedica ao trabalho com os dependentes químicos? Conta um pouquinho da sua história para nós. Então, na verdade, assim, ó, eu fui começar, assim, por exemplo, a fazer um trabalho assim, com dependência química há aproximadamente uns 4 anos, né? Falando assim, especificamente assim, com dependência química. Mas, assim, já há mais de 10 anos atrás, já, eu fazia o trabalho assim, de espiritualidade assim, dentro de comunidades terapêuticas, né? Então, já faz que eu tô nesse meio, clínica de recuperação, né? Assim, visitando, fazendo palestras, reuniões também na parte espiritual, já faz mais de 10 anos. Né? Dentro desse Certo, trabalho, assim, com pessoas que têm esse tipo de problema, dentro da dependência química, especificamente mesmo, agora trabalhando em cima disso faz aproximadamente uns 4 anos. certo. Ô, Bruno, eu levantei antes da gente começar essa conversa, eu levantei alguns dados aqui, né, falando a respeito, né, da definição de dependência química. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela define dependência química como uma doença crônica, progressiva, ou seja, que piora com o passar do tempo, né? E
que gera outras doenças fatais também. A dependência química é um transtorno mental caracterizado por um grupo de sinais e sintomas decorrentes do uso da droga. Ô Bruno, você que tem uma experiência aí forte nesse assunto, o cara que está, o homem, ou a pessoa que está passando por esse problema da droga, que está viciado em droga, seja ela as drogas lícitas ou ilícitas, a família, ela também passa por um processo junto com o dependente químico? Sim, com certeza. Né? A família, ela sofre muito junto com o dependente químico, né? Porque, assim, no início, né, a maioria não, né? Os dependentes químicos, eles vão para o uso da substância, assim, pela parte, vamos dizer, recreativa, pelo prazer que ela possa dar para ele ali naquele momento. Mas depois que passa a ser já, ele torna-se um dependente químico, né? Aí ele já vai para a droga mais mesmo para, vamos dizer assim, como um alívio daquela dor que ele tem. Então a droga acaba sendo o remédio, né, para as frustrações que ele tem, e daí para ele manter, né, essa rotina dele, essa vida dele de dependência química, acaba abalando, né, atrapalha a parte, vamos dizer, a parte social, a parte laboral dele, social, com a família, e daí a família acaba sofrendo junto. Por isso que existe também bastante grupos de ajuda, não somente pro dependente químico, mas também para a família, para que ela possa entender o porquê que ela é uma doença, por que que ela é progressiva, o porquê que ela é uma doença fatal, né? E a família, ela sabendo disso aí, de como, tendo, vamos dizer assim, pelo menos o conhecimento acerca da dependência química, fica mais fácil para ela ajudar o dependente químico e se ajudar também. Entendi. E assim, como é que Quais são os primeiros sinais, Bruno? O Felipe entrou aí. Tudo bom, Felipe? Boa noite, querido. Como é que você tá, querido? Joia. Beleza. Felipe é diretor e terapeuta da Clínica Logos também, né? Faz um trabalho juntamente com o Bruno. Boa noite, Felipe. Tudo bom, querido? Tranquilo aí? Que legal, bacana. Você estava acompanhando aí a introdução da conversa aí, né? Na verdade, eu estava tentando entrar aqui no negócio. Vai conseguir, né? Pelo menos estamos aqui. Felipe, estava conversando com o Bruno, a gente está fazendo essa introdução e falando um pouco a respeito, né, da codependência que as famílias sofrem, né? E é um desafio para a sociedade toda, né, enfrentar esse problema. Eu trouxe algumas informações, até passei para o Bruno e para todos que estão assistindo. Tem outro dado aqui também, Bruno, Felipe. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, não sei se vocês sabiam dessa informação, no Brasil, só no Brasil, a gente tem 3,5 milhões de usuários de droga. Quer dizer, 3,5 milhões de pessoas que estão enfrentando esse problema da dependência química. Bruno, eu vou perguntar para você primeiro, depois o Felipe, se ele quiser completar. Depois o Felipe, se quiser, né, depois a gente vai falar também um pouco a respeito do dia a dia na clínica, como que é o trabalho laboral lá dentro. Mas assim, o Bruno, você é otimista? Você é otimista quanto o controle dessa, vamos dizer assim, dessa doença que é a dependência química? Você acha que tem horizontes onde o poder público, junto com a sociedade civil, eles estão... você acha que os trabalhos que são feitos hoje, a gente consegue visualizar um quadro melhor para o futuro? Ou você acha que está... Você é otimista ou pessimista aí? Então, eu acabo por ser tanto otimista, né? Mas, assim, a gente sabe que é uma batalha difícil né, de você labutar ela, né? Você batalhar com ela. Principalmente porque
no meu ponto de vista, nós estamos trabalhando muito, né, focando muito, no caso, por exemplo, assim, do dependente químico, e esquecendo de voltar lá para trás. O porquê que esse rapaz aqui é um dependente químico? Você está entendendo? O que levou ele ao uso da droga? Porque é muito mais fácil, eu acredito. Você pegar, por exemplo, uma criança e você ensinar ela ali, né, poder dar um norte para ela, uma orientação, né, não somente na parte do sentido do, por exemplo, assim, a droga é uma droga, não use droga, não só isso, né? Mas a parte, vamos dizer, motivacional, porque a gente tem visto assim que a maioria das pessoas que elas vão ao uso da droga, principalmente a parte dos adolescentes, assim, né? É para querer, por exemplo, se enturmar, ou por a falta, por exemplo, assim, de uma autoestima. Então, no meu ponto de vista, estamos tratando simplesmente, por exemplo, do dependente químico. E é muito difícil você tratar com um dependente químico, porque ele já tem uma doença que é incurável, né? E para você estacionar ela, é muito difícil, porque exige uma baita de uma mudança de comportamento. Então, eu acredito que há pouca... Fala-se muito, né, no tratamento da dependência química, mas fala-se pouco na prevenção, né? Para que, por exemplo, as nossas crianças ela não venham a ser um dependente químico, né? Isso, no meu ponto de vista, tinha que ser a priori, né? Não conheço ainda nenhuma. Tem o ProERD, né? Faz um trabalho bacana nas escolas, mas eu acredito que não estou desmerecendo o trabalho, é um trabalho maravilhoso, porque eles têm essa visão, mas um trabalho voltado, por exemplo, assim, ó, dentro de ONGs, organizações, ou o próprio governo, né, entrando, trabalhar especificamente na saúde emocional das crianças. Porque se a gente pega, por exemplo, hoje, os dependentes químicos, né, tem uns que têm o QI lá em cima, são extremamente inteligentes, mas são muito fracos assim na inteligência emocional. Então, eles acabam indo para a droga, né, por conta dessa inabilidade social que tem. Então, eu acredito que uma das melhores ferramentas seria a prevenção, né? E daí essa prevenção está ligada ao cuidado da saúde emocional das crianças, né? Ou seja, que elas venham adquirir habilidades sociais e o conhecimento também acerca da dependência, né? Que as consequências dela a longo prazo são terríveis, né? E eu já até conversei com você algumas vezes a respeito disso, e eu tenho o sonho de um dia poder, né? Eu sei que isso exige, né, vai exigir condições financeiras, que infelizmente a gente não tem, mas, né, a gente já tem um projeto já para pensando futuramente, né, em trabalhar na raiz do problema. É aquela situação, né, que a gente já conversou algumas vezes, de o quanto antes você começar com a prevenção, começar com as crianças, né, quanto mais jovens possível a gente fazer esse trabalho de prevenção ou fomentar esse trabalho através de algum projeto, através da sociedade civil, do poder público, é o melhor remédio, né, para se prevenir isso daí. Porque depois que a pessoa ela se encontra no uso da droga, aí a abordagem já é outra, já, né? Aí o negócio... Você pega, assim, por exemplo, assim, a eficácia de um tratamento, né? Infelizmente, ela é muito baixa, né? Se você for pegar, por exemplo, as estatísticas, ela é desanimadora. Por exemplo, você oferece, por exemplo, um tratamento de qualidade, ainda assim são muitos poucos que conseguem, vamos dizer, voltar a ser um membro produtivo da sociedade, né? As recaídas deles são muito frequentes, né? E esse trabalho de prevenção, o problema é tão grande que é assim, ó, é uma reeducação até mesmo da família, porque embora, vamos dizer assim, embora a dependência química ela esteja também relacionada, por exemplo, à parte genética, né, que os filhos têm
uma probabilidade muito grande de se tornar um dependente químico se ele experimentar a droga. Tem também a parte, vamos dizer, o ambiente, né? O ambiente onde essa criança cresce, ou esse adolescente está inserido, ele vai contar muito se ele vai fazer uso de alguma substância ou não. Então, isso também está relacionado com uma educação na família, né? É uma família, vamos dizer assim, estruturada. E, infelizmente, nos lares, principalmente, né, onde a gente está vendo aqui, né, empiricamente, a gente está vendo que isso não tem, né? E daí, quando a gente fala, por exemplo, em otimismo, né, daí, pô, as pessoas podem achar, puxa, é um baita do sonhador, né? Por quê? Porque, infelizmente, tudo nos mostra que está indo de mal a pior, embora nós estejamos a todo vapor, né? Mas, infelizmente, tudo nos mostra que está indo de mal a pior. Tem que ser realista, né, Bruno? Sim, infelizmente. Ô Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Na sua opinião, com a experiência que você tem aí, com o trabalho aí com os meninos na clínica, o que leva uma pessoa a usar droga, buscar a droga? Porque a gente sabe que a droga ela não tem classe social, né? Ela atinge tanto dos pobres aos milionários. O que você acha, na sua opinião, com a experiência que você tem aí no trabalho terapêutico aí, o que leva a pessoa a buscar a droga? Então, buscar a droga pode ser N motivos, né? A mais frequente é a amizade, onde se apresenta a droga, vai se apresentando de um para o outro, né? Mas pode ser timidez, né? O caso aí que o Bruno comentou, né? O porquê trabalhar a criança, né? Por que trabalhar a família? Porque muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade de lidar com sentimentos, com frustrações, né? E seria interessante um trabalho assim com um psicólogo, né? Reunindo a família toda. Acontece muito, né? Que a gente percebe, pessoas assim que têm trauma com o pai, vamos dizer assim. Por quê? Porque, nossos pais, meu pai, por exemplo, ele foi criado num sistema completamente diferente do meu. Era outro tempo, outra história, né? Então, o meu pai tem uma carga que ele trouxe ali, e meu pai nunca tinha sido pai, até que ele ganhou um filho, ele virou pai ali. E ele foi aprendendo a ser pai com o tempo. Né? Então, infelizmente, ele trouxe muita coisa assim que o pai dele descarregou no ombro dele, ele trouxe para a nossa criação também. Assim como muitas das vezes eu me pego fazendo isso com meus filhos. Né? E coisas assim que para um tempo, né, não que era certo, mas para que um tempo atrás era tolerável, hoje não é mais. Né? Então são coisas assim que às vezes traumatiza a criança, são coisas que traz um ressentimento. A maioria dos meninos dentro das comunidades, eles têm problema com o pai. Tem negócio, pai, mãe, né? Tem um problema da inferioridade, né? O baixa estima, timidez. Então, às vezes, você vê uma pessoa quietinha ali e fala, nossa, aquele ali é um santo. Né? E, às vezes, ele tem um problema com a timidez, que ele vai procurar a droga. Né? A primeira vez que ele usa a droga, ele vai ver que ele se solta, o que ele beber, ele vai continuar usando para ele continuar tendo aquele tipo de comportamento. Mas por quê? São porque vários gatilhos, né? Isso, ele não sabe lidar com os sentimentos, com o comportamento. Né? Então, cara, são N motivos. Um é porque está triste, outro porque está feliz, outro porque... Né? Então, não tem um motivo, né? Mas, assim, eu creio que tem muita coisa que a gente precisa trabalhar, né? Nós, como pais, né? E trabalhar, assim, dentro da nossa casa e dentro da sociedade a qual vivemos, né? Que nem o Bruno falou, dá até tristeza de você olhar o quadro hoje. Só que
Né? Por quê? Porque hoje em dia os pais, as mães, muitas vezes bebem, usam droga na frente dos filhos. Então, até é difícil você trabalhar até na criança isso aí, porque precisa-se de uma reestruturação familiar, né? Na verdade, a família toda precisa ser trabalhada, né? E não só a criança. A gente, aqui na nossa vila, tem a pastoral aqui na Igreja Católica, né? Eles têm um trabalho interessante, porque eles têm psicólogo e quando eles percebem um tipo de comportamento da criança ali que não é bacana, eles chamam os pais, eles conversam, né? Então é um trabalho bonito, só que assim é muito pequeno para o tamanho Da do demanda, quadro. né? Isso, para o quadro que a gente está hoje é muito pequeno, né? Então o que a gente pode fazer é tentar orientar, mas é muito difícil, porque infelizmente hoje a pessoa usa droga na rua, parece uma coisa normal. Entendi. Antes as pessoas se escondiam para usar, né? Hoje, qualquer esquina, qualquer lugar que você vai, tem pessoas usando droga. Então, o trabalho é Foi bom difícil. você pegar vou pegar esse gancho seu aí. Ô Bruno, existe um tratamento específico para determinado tipo de uso, de usuário de droga? Vamos supor, por exemplo, chegou lá para vocês uma pessoa que o cara ele é viciado em corote, né? O famoso corotinho, né? Que está acabando aí com muita gente. Ele tem um tratamento específico do cara que é usuário de cocaína, por exemplo? Vocês fazem uma abordagem diferente? Tem sim, vai depender muito do grau que ele, por exemplo, você pega no caso do álcool, né? Uma das piores abstinências que tem é a abstinência do álcool. Muitas vezes não tem nem como trazer direto para a comunidade para tratar. Essa pessoa tem que, por exemplo, passar por um hospital, passar por uma internação, para passar aquele primeiro período dela ali, né, da abstinência forçada, e às vezes é preciso até uso de medicação, porque é aquele negócio. Porque, o que é a dependência química? Por exemplo, tem uma pessoa saudável e, de repente, ela começa a fazer o uso, né? É lógico que de início não começa um uso abusivo, né? Começa, vamos dizer, um uso leve, e depois isso vai aumentando até ela começar a fazer um uso e se tornar dependente. O que acontece? O organismo dela começa, né? Entra aquela substância psicoativa dentro do organismo, automaticamente o organismo vai combater aquilo, porém os prazeres que ela dá é maior do que, vamos dizer, as consequências. E ela continua fazendo uso, o organismo se acostuma e começa a funcionar dependendo daquela substância. E daí, quando você tira aquela substância, o organismo está faltando a substância. Então, no caso do alcoólatra, né, que ele faz uso do álcool, né, é terrível. Tem convulsões, tem alucinações, começa a ver alucinações. Então, precisa, sim, no início, ter uma abordagem diferente. O da cocaína já é um pouco mais... a abstinência é bastante também, mas é diferente do alcoólatra, sabe? O alcoólatra, ele é mais difícil. Agora, daí, passou-se da abstinência, né? Saiu daquele período de abstinência forçada, né? Que geralmente dura aproximadamente, cada caso, por exemplo, assim, mais ou menos varia entre 3 meses, ele entra na abstinência estável, aí o tratamento mesmo, daí ele passa a ser parecido com os dois, né? Que é a identificação de sinais de risco, né? Fortalecimento cognitivo, prevenção à recaída, e aquele negócio é uma reeducação, uma metanoia, né? Uma mudança de comportamento. Que, queira ou não, é aquele negócio. A doença ela se torna incurável
pelo fato do organismo, quando entra a substância no organismo, ela cria uma tabela da quantidade que a pessoa fazia o uso e a frequência. E quando a pessoa volta de novo a fazer o uso, seja mínimo que for, aquela tabela que está no nosso organismo, que nunca se apaga, ela reativa de novo. Ó, ele era acostumado a tanto nesse período de tempo. Então, por isso que ela se torna uma doença incurável. Então, o trabalho é o quê? Fazer um trabalho, embora na parte química, mas também na parte psíquica, né? Para que ele consiga levar a vida dele e enfrentar os problemas que outrora ele enfrentava fazendo o uso da bebida ou da droga, agora de uma outra maneira, de uma maneira funcional, né? Então, o tratamento é baseado nisso, né? De fazer com que ele consiga enfrentar os seus problemas, né, diários de uma maneira funcional, sem precisar fazer o uso da substância psicoativa. Certo. Ô, Felipe, a gente já se conhece há algum tempo, né? A gente, com o trabalho que a gente fez em parceria, tanto eu lá na Lafide, trabalhando com o pessoal em situação de rua, e vocês dando esse suporte sempre que a gente precisou, tá fazendo os encaminhamentos. Falar, inclusive, não esqueça de lembrar para depois vocês avisar o pessoal que está assistindo aí. Com certeza, hoje, eu acredito que cada família, pelo menos, tem ou conhece alguém que tem o problema do dependente, que esteja alguém que esteja usando droga, problema do dependente químico, lembrar depois de procurar vocês, né? Se vocês autorizarem aí, para quem estiver precisando de internação, estiver precisando de uma consultoria, ou um conselho, o que fazer, o que eu faço. Meu filho está com esse problema, minha irmã está com esse problema, meu pai, o alcoolismo. Passar depois o recado, o endereço de vocês certinho, né? Como achar vocês para vocês darem mais informações. Mas assim, Felipe, também na experiência que você tem aí, qual é o primeiro sinal que uma pessoa dá, que a família precisa estar atenta para que é o indício que ela pode estar usando droga? Rapaz, eu creio que um dos primeiros sinais é o afastamento da família, né? Eu não tenho vergonha de falar, mas eu fui usuário de droga, né? Durante um tempo aí da minha vida. E no meu caso foi isso, à medida que eu comecei a usar droga, eu comecei a trocar assim aquele afeto familiar, né, mais pelas amizades que eu tinha, né? Então eu me afastei muito do meu pai, da minha mãe, até dos meus irmãos, né? E eu creio que um dos primeiros sinais é isso, você começa a mentir pra caramba por conta do uso, né? Você começa, porque a família também não é boba, né? E começa a desconfiar e perguntar. E o adicto, né, o dependente químico, ele tem aquele negócio de ser a vítima, né? Embora ele está errado ali, está fazendo o que é errado, ele tem o costume de se sair como vítima das histórias. Manipulação, né? Manipulação. E daí ele começa, na verdade, ele começa a criar um bloqueio entre ele e a família dele, né? Então eu creio que das primeiras coisas que acontece aí, o que é? Um afastamento da família, muita mentira, muita manipulação, né? Eu creio que isso é uma das principais coisas, cara. Porque eu falo porque eu vivi isso aí, né? Eu identifiquei isso aí. Sei. Ô Felipe, Bruno, aí continuando, né, nessa progressão que o Felipe estava fazendo, vamos lá, a família descobriu que a mãe descobre que o filho está usando droga. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Bruno. Então, é difícil assim para a família, né? Ela ter, vamos dizer assim, quando descobre que o menino tá ou a menina tá usando droga, né? Vamos dizer assim, ela ter um comportamento funcional. Na verdade, a maioria das vezes, né, vai brigar, vai xingar, vai fazer, vai bater, vai. E daí o que acontece?
E esse tipo de sentimento também acaba sendo, vamos dizer, um gatilho para essa criança, ou para esse jovem, adolescente, seja lá quem for, né, continuar no uso, né? Daí aquele negócio, procurar ajuda profissional, né? Existem psicólogos, terapeutas que trabalham na parte da dependência química. É aquele negócio, muitas vezes não depende, muitas vezes não, na grande maioria das vezes não depende da família, depende da pessoa que está ali fazendo, né? Às vezes a pessoa, pode ser que a mãe, né, ou o pai leve, por exemplo, um psiquiatra, um psicólogo ou um psicoterapeuta para trabalhar, para ver o que está acontecendo com essa criança que fez com que ela fosse buscar as drogas. Na verdade, está acontecendo alguma coisa aqui dentro, né? E para ela sanar isso aqui dentro, ela foi lá nas drogas, né? E aí tentar trabalhar. Aí, antes que se torne um dependente químico. Você está entendendo? Porque depois que se tornou um dependente químico, dificilmente essa criança ou esse adolescente, ou seja lá quem for, vai conseguir parar sozinho. Daí vai precisar, muitas vezes, uma intervenção, uma internação. Aquela conversinha que muito usuário, muito adicto tem, que fala assim, a hora que eu quiser parar, eu paro. É uma sabotagem, uma autossabotagem do cérebro, né, Bruno? Com certeza. Né? Até dentro da comunidade, depois que eles adentram para um tratamento, né? Chega uma hora que eles já tomam um chazinho, já tô bom. Fala, não, eu tô bom. E na maioria das vezes você está vendo que é autossabotagem, né? Então, a pessoa que quer parar com o uso da droga, precisa querer parar com força, né? Existir força, porque não é fácil, né? Eu já me deparei com pessoas vindo aqui em casa chorando, pedindo para mim amarrar ela, me amarra em algum lugar, porque eu não quero usar droga, e ora por mim, faz alguma coisa, mas eu vou usar droga, me ajuda. Tá entendendo? Isso quando você se depara com uma situação dessa, a pessoa indo chorando fazer uso da droga, você percebe o quão difícil é para a pessoa que está vivendo aquilo, né, largar daquilo, né? Então, quando uma mãe né, vê, por exemplo, desconfiar ou tiver a certeza que essa criança ou adolescente estiver fazendo uso, procura ajuda. Procura ajuda, né? Tenta, não estou dizendo que é fácil, mas tenta trabalhar de uma maneira coerente, né? Porque na pancadaria pode ser que isso seja um gatilho para ela falar assim, chutar o balde mesmo, já que tá, e voltar ao uso, né? E a família não quer isso. Certo. Felipe, tem uma questão que algumas pessoas já me perguntaram, até inclusive esses dias uma colega minha aqui do bairro mesmo perguntou, a respeito do tratamento da dependência química nas mulheres, né? A gente percebe que aqui em Sorocaba a gente tem o Grasa, né, que oferece esse trabalho, que é do poder público, e pouquíssimas comunidades terapêuticas ou clínicas, pelo menos aqui na nossa região, que atendem mulheres. E a gente sabe que a droga pega todo mundo, né? Não tem... Ela é totalmente democrática, não? Ela pega rico, pobre, milionário, homem, mulher, trans, qualquer um. Ô Felipe, tem um tratamento... Duas perguntas, né? Duas perguntas em uma. A primeira, por que você acha que existem menos... são oferecidos menos locais para o tratamento de mulher aqui na região? Por que tem menos vagas para mulher? Por que não existem ao poder público ou a iniciativa privada, né, não oferecem mais vagas para as mulheres? E a segunda pergunta, é diferente o tratamento de homem e mulher
na abordagem quando chega na clínica, você tem que trabalhar de mulher com um jeito e homem de outra forma? Então, eu creio que na verdade é uma boa pergunta isso aí, né? Que até hoje a gente está tentando descobrir também. Mas eu creio que no caso da mulher, eu acho que precisaria assim de uma estrutura melhor. Vamos dizer assim, profissionais. Normalmente, uma comunidade, uma clínica que trabalha com mulher, né, a maioria dos funcionários tem que ser mulher também, né, por uma série de evites, né, que precisa acontecer. E eu creio que falta assim, pessoas empenhadas a estudar acerca do tratamento para cuidar da mulher, né? E eu creio assim que o tratamento, cara, o tratamento eu creio que ele é o mesmo, né? Porque o mesmo processo que um homem passa na abstinência ali, a mulher também passa, né? Mas o tratamento em si é o mesmo. O tratamento passando, que nem o Bruno já falou, passando os 3 meses ali da abstinência forçada, né? Que dura aproximadamente 3 meses. Trabalhar a prevenção, né? Então eu creio assim que seja o tratamento ele seja muito parecido, né? E lembrando assim que, cara, como o Bruno falou, nos 3 primeiros meses, dependendo da droga, dependendo da pessoa, o tratamento ele é bem singular, né? Ele é bem particular, né? A gente vai conversar bastante com a pessoa, saber o que se passa, conhecer bem ela, né? Acerca dos comportamentos dela, de gatilhos, de frustrações, para a gente trabalhar isso, né? Principalmente os 3 meses. Depois dos 3 meses, quando ele começa ali a voltar o raciocínio dele legalzinho, adquirir ferramenta. E eu creio que esse processo ele seja o mesmo processo, tanto masculino quanto feminino. Tem uma questão biológica que eu já ouvi vários médicos comentarem. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Que é a respeito dos danos no organismo. Os médicos dizem que os danos da droga no organismo da mulher é muito maior do que no organismo masculino, né? Sim. Eu já vi cerca disso aí também. Principalmente o álcool. O álcool, né? E também a questão da demanda, né? Porque você começa a ver, por exemplo, assim, as mulheres começando agora na dependência química, não faz muito tempo, né? Você pode, se você olhar para trás aí, não um passado muito longe, mas na maioria dos usuários de drogas eram homens. E a demanda é maior para homens, né? Só que agora, nos últimos tempos aqui, isso vem se invertendo. Tanto é que a gente tá vendo uma procura muito grande por clínicas femininas. Né? A gente tem o grupo lá das comunidades terapêuticas, você vê lá as pessoas lá buscando, preciso de uma clínica feminina, tal. E é difícil de encontrar e o valor muito alto também. Né? Eles cobram mais caro para fazer o tratamento da mulher. Daí tem uma parte aí que daí nós não conhecemos, porque a nossa comunidade lá é só masculina, mas diz que o tratamento, vamos dizer, dentro da comunidade com a mulher, dizem que é mais difícil com a mulher do que com o homem. Agora, isso é por relatos, né? Não foi uma coisa empírica, assim, que a gente presenciou por não ter, mas dizem que é mais difícil. Tanto é que eles cobram mais caro nas clínicas para fazer esse acolhimento de mulher. Legal. Felipe, bom, primeiro dia, vamos supor, um exemplo, a pessoa chegou na Logos lá, vocês acabaram de receber uma pessoa que quer se internar. Qual é o dia a dia dela? Ela chega lá, qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Quanto tempo que ela vai ficar lá? Qual que é o passo a passo, o desenvolvimento do trabalho, as avaliações que vocês fazem? Qual é o feedback que a família tem? Como que funciona? Chegou lá na Logos,
como que é o primeiro dia dela lá e o trabalho? Na verdade, quando a pessoa chega lá, né, ela chega, daí a gente vai direto pro escritório ali para ter uma conversa, né? E a primeira coisa que a gente precisa saber realmente é a motivação dela estar lá. Se ela realmente quer parar de usar droga, se ela está na vontade, porque para parar de usar droga, que nem o Bruno falou, o cara tem que querer com força, né? Não é fácil. Né? E tem muitos casos que a pessoa vai lá para passar um pano para a família, né? Então a gente tem uma conversa ali com a família, né? Depois a gente tem uma conversa só com a família, explicando acerca do tratamento. E muitas das vezes, quando a pessoa está lá, ele vai, né? Que nem quando dá os 3 meses aí que o Bruno falou do chá de Jatobon já, 2, 3 meses, daí o cara já, a comida tá ruim, a cama tá ruim, tudo tá ruim, né? E isso, cara, infelizmente acontece muito, mas por quê? Por conta o cara mesmo auto-sabotando o tratamento dele, né? Então, isso é uma coisa que a gente explica para a família, mas isso no dia a dia também, né? E a pessoa, quando chega lá, a primeira coisa, a gente dá uma conversada com ele, né? Ele toma um banho. Normalmente, quando as pessoas chegam lá, elas estão no uso frequente, né? Muitas das vezes, 2, 3 dias sem dormir. E daí ele chega, toma um banhão, e daí ele tira uns 2, 3 dias de folga lá. Tem cara que chega lá, dorme 2 dias seguidos, nem para comer não levanta. Você vê como É o porque o corpo... uso, a pessoa que está lá no uso contínuo, ela não toma mais banho, ela não se alimenta mais direito, dorme na rua, faz o que tem que fazer, se prostitui, né? Às vezes comete pequenos furtos, pequenos delitos, para poder, quando termina, né, pega coisas em casa, rouba coisa em casa e vai vender na biqueira. Então ela faz de tudo para poder manter aquele vício. Então, às vezes, chegam muitos lá numa situação complicada, né? Sim, chega machucado, chega com o pé todo arrebentado e tanto andar. É muito interessante que a pessoa, cara, a gente às vezes vê a pessoa na rua assim e a pessoa, a gente não imagina o que se passa na mente dela, mas ela perdeu a noção de tudo. O cara anda quilômetros e quilômetros para usar droga e com um bojão de gás nas costas e tanquinho e o que ele puder pegar. Né? O cara chega lá com o pé todo arrebentado, todo assado, todo, né? Então o cara fica ali 2, 3 dias ali de descanso e daí ele começa a adentrar nas atividades da casa. Daí entra no cronograma, né? E no cronograma lá as pessoas acordam às 7 da manhã, né? Faz a higiene pessoal, tem o cafezinho da manhã. Aí depois já tem uma reunião às 8 da manhã, das 8 às 9. Depois tem a laborterapia, que é a limpeza da casa, a limpeza né, da chácara. Depois tem uma horinha lá de folga, tem o almoço, tem o descanso. Né? Depois 2 horas, mais uma reunião terapêutica. Né? E essas reuniões, elas são bastante, são. Né? Muita gente passa lá e fala assim, ô louco, cara, tem muita reunião aqui. Né? Mas a gente acredita assim, cara, que de tanto... É importante bater na mesma tecla. Né? E todas as reuniões, nossa, né, a gente traz a parte técnica, traz, né, a parte da espiritualidade, traz tudo. Né? Mas a reunião, ela serve para quê? Ferramenta. Né? O cara ele vai aprender, nas reuniões, ele vai aprender a lidar com as frustrações, quando ele tiver uma abstinência, o que ele vai fazer. Né? Então, a gente tem bastante reunião lá para quê? Porque a gente quer oferecer, na verdade, a intenção da comunidade é o quê? É o cara sair de lá o terapeuta dele. Né? E, na verdade, tudo na vida, assim, qualquer escola, assim, a comunidade ela serve para uma reeducação. Né? Então, vamos dizer assim, como se fosse uma escola, onde o cara vai passar ali e ele vai adquirir ferramentas para ele ser o próprio terapeuta dele. É lógico que ele vai precisar fazer parte do grupo de autoajuda, um NA, um AA, mas ele, no dia a dia, não vai ter um terapeuta do lado dele, no trabalho, na escola, não vai ter. Ele vai precisar, ele mesmo, cuidar, ter as ferramentas dele para ele trabalhar. Então, tem essa reunião da tarde, o café da tarde, depois à noite tem espiritualidade, tem reunião de NA. Né? Então, o cronograma da casa ele é muito rico
em reuniões e na parte do comportamento, né? Da mudança de comportamento. O cara ele conseguia assim, estruturar as ideias dele acerca da dependência química, ele conhecer a doença, né? Ele saber o que ele pode e o que ele não pode. Né? Então, dentro da comunidade, o dia a dia, cara, tudo que a gente faz lá é terapêutico. Né? Tudo que a gente faz na nossa vida é terapêutico. Né? E dentro da comunidade, né, vamos dizer, tem a laborterapia, que é a limpeza da casa. Aí tem um fulano lá que, pô, o outro fulano fez alguma coisinha e gerou um atrito entre eles. Ah, e é ruim esse atrito? Ah, é ruim, mas é bom. Por quê? São Porque experiências lá dentro, né? quando acontece esse atrito lá dentro, a gente senta com as pessoas, uma de cada vez, para saber o que aconteceu, né? E para ajudar no comportamento delas. Por quê? Porque a pessoa ela vai trabalhar e nem todo lugar todas as pessoas do trabalho dela vai ser amigo dela. Né? Vai ter pessoas lá que vai pisar no calo dela, que vai fazer algo que ela não gosta, algum comportamento. Também dentro da escola e em todo lugar. Então, É uma até esses... reeducação, né? É uma reeducação para a convivência social. Sim, esses atritos, essas coisas que acontecem lá, né? Até a divergência de ideias, assim, a gente trabalha muito na parte terapêutica, assim, eu aprendi a respeitar o meu próximo. Né? Porque o meu próximo não precisa ter a mesma religião que eu, a mesma crença do que eu, ver o mundo do mesmo jeito do que eu. Né? E o que a oração da serenidade ensina é isso, eu modificar o que eu posso modificar e aceitar o que eu não posso. Né? E Legal. sabedoria para mim saber discernir. Então, dentro da comunidade, assim, no dia a dia, querendo ou não, tudo que acontece ali é uma micro-sociedade. Né? Então, tudo que acontece ali, tem o Bruno, né? Tem mais alguns meninos ali que já tem mais conhecimento. Né? Então, qualquer coisinha que acontece, a gente pode sentar ali e tratar. Né? E a maioria das vezes, cara, às vezes a gente chama alguém para conversar por conta de algum erro, o cara fica meio durão no começo, e a gente vai conversando e vai mostrando que não é assim, que ele precisa mudar aquilo, que vai prejudicar ele lá fora. E daí, no final, o cara, pô, mano, é verdade, esse meu comportamento tá errado, eu preciso mudar. Né? Então, o dia a dia terapêutico da casa ele é muito interessante. Né? A gente está lá ensinando, mas ao mesmo tempo está aprendendo também. Legal. Ô, Bruno, tá criando galinha lá ainda? Rapaz, pior que tá. Acho que 3 galinhas só agora. Só tá 3 agora? Eu vou doar umas para você aí, que eu também tô com umas aí. E vou ter que liberar o terreno, eu vou levar para você lá, viu? Sabe o que é? É que assim, a gente tava com bastante galinha lá. Daí, rapaz, mas faz uma sujeira danada. Daí o que a gente fez? A gente pegou, deixou o casal, vendemos lá pro vizinho lá as galinhas, né? Fizemos um dinheirinho ali para ajudar na casa. E agora a gente vai colocar a galinha para botar e para ela criar mais lá. Depois para criar mais. Ô, Bruno, eu deixei uma parte mais polêmica para você responder aí. E o Felipe, se quiser ficar à vontade para completar também, que é uma questão que eu, como assistente social, e como vários outros colegas que trabalham na área, que atendem, né, que trabalham com pessoas que estão em dependência química, existe um grande debate no nosso meio, né, do serviço social, que é uma crítica a respeito das comunidades terapêuticas utilizarem a questão da religiosidade, ou da religião, né, vamos definir bem o termo, utilizarem a religião como uma espécie de ferramenta, né, vamos dizer assim, no âmbito do tratamento da pessoa que está, do adicto que está lá na casa. Eu vou dar a minha opinião, não vou ficar segurando a minha opinião que eu acho, não. Eu não concordo com o formato que muitas comunidades terapêuticas fazem,
né, de colocar o uso da religião, né, para mim, de forma equivocadíssima, né, que eu acho que a religião é uma coisa, a religiosidade é outra. A forma que eles colocam o uso da religião dentro das comunidades, né, eu acho que acaba forçando e às vezes até acaba fazendo uma espécie de lavagem cerebral que eu vi em muitos casos não dá certo. Às vezes a pessoa ela precisa de uma orientação psicológica e acaba distorcendo mais, aí a pessoa já chega com vários problemas sociais, problemas da dependência química, problemas de N situações. Aí chega lá, de repente começa a receber essa lavagem cerebral da pessoa que está ali na clínica, do padre, do pastor, do obreiro. Olha, veja bem, às vezes a crítica que eu estou fazendo é para o sistema. Às vezes a pessoa até faz, mas por quê? Ela faz, mas ela não faz com mal. Na cabeça dela, ela está fazendo bem para a pessoa, né? Ela está lendo a Bíblia, fazendo culto lá dentro da comunidade. Na cabeça dela, ela está tentando resgatar aquela pessoa, mas ela não está observando uma outra parte técnica, psicológica, que é essa que vocês, terapêutica, que vocês abordaram agora. Então fica aí a minha crítica a respeito da religião, não da religiosidade. E eu queria, Bruno, que eu sei esse trabalho de religiosidade aberta que vocês têm, eu falo isso porque eu já ouvi muitos meninos que passaram aí com vocês darem o testemunho para mim, falando que vocês abordam a questão espiritual de uma outra forma, sem lavagem cerebral, com livre-arbítrio, com tranquilidade. Então, Bruno, como que você consegue, como você concilia o tratamento com a religiosidade dentro da clínica? Beleza. Bem que você falou que é um assunto polêmico. Não tem graça, né, pô? Senão não tem graça. Não tem, né? Tá certo. Na verdade, Fernandão, né, a gente costuma falar a respeito da espiritualidade. Aqui para nós, aqui na comunidade terapêutica Locos, a base, nós acreditamos que a base de uma recuperação, né, saudável, você manter a sua, vamos dizer, a sua recuperação, né, o seu tratamento, ele é espiritual, tá? O nosso olhar é esse, tá? É espiritual. Mas, né, tem a parte da dependência química. Você tá entendendo? Que ela, né, é orgânico, né? É biologia, é orgânico, né? Incurável, progressiva e fatal. Então, a parte espiritual, ela vai entrar em que sentido? No sentido, por exemplo, assim, ó, de ser um norteador para você no que diz respeito, assim, à mudança de comportamento. Está entendendo? Ter, vamos dizer assim, no poder superior que a pessoa compreende, né? Cada um, independente da maneira que ela pensa, né? Como um aferidor de medida. Porque se você for pegar, por exemplo, vamos chamar de organizações religiosas também, tem por base, por exemplo, assim, o amor como base. Então, na verdade, né, sabendo que Deus, ele é o amor, né, então temos Deus como nosso poder superior. Então, temos ele como base, referência comportamental. E que é aquele que, daí entra a parte da fé de cada um, que é ele que pode voltar, me devolver, vamos dizer, a sanidade de novo, né? Agora, o que eu vejo de problema daí na religiosidade, não na espiritualidade, daí eu vejo um problema na sei falar. Na religião. Na religiosidade,
Daí eu acredito que não é nenhum problema, né? É uma falta mais de, vamos dizer assim, de informação, que pode acabar por atrapalhar, que nem você falou. Por quê? Deus pode curar um dependente químico? Deus pode, né? Deus pode curar um dependente químico. Deus pode tudo. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Agora, Deus interferiria no livre-arbítrio de alguma pessoa? Você está entendendo? Deus fala assim, ó, a partir de hoje, você não vai mais usar droga. Só que se o fulano quer usar droga, Deus vai tirar o desejo dele de usar droga. Tá bom, vamos falar da parte química, então, da parte orgânica. Tá bom, vamos dizer que Deus tirou, vamos dizer, a parte, regulou de novo, vamos dizer assim, a memória celular do camarada, tá? Só que assim, se ele não tiver uma metanoia, ele não querer, né? Ele volta a usar de novo e vai se tornar um dependente químico de novo. Então, nós preferimos trabalhar com o pé no chão. Deus pode te curar? Pode. Mas eu prefiro trabalhar com a hipótese de que Deus não vai te curar. Que você é responsável pelos seus atos, que você, assim como, por exemplo, assim, a diabetes, que é uma doença, vamos dizer, também crônica e incurável. Ela não tem cura, mas ela tem o tratamento. Se você não comer açúcar, né, se você mudar a sua dieta, você vai viver uma vida saudável. Mesma coisa o dependente químico. O dependente químico sabe que se ele voltar a usar droga, né, a memória celular dele volta, ele volta de onde ele parou. Continua com aquele... Então, e ele sabe que se ele não tiver uma habilidade social para lidar no meio que ele tem ali com alguma situação, problema, ele pode buscar refúgio inconscientemente na droga. Então, ele precisa de um trabalho de fortalecimento cognitivo, né? Identificar situações de risco, identificar, por exemplo, situações tanto interpessoal como intrapessoal, né? Situações, por exemplo, dentro da casa dele, com a mãe, com o pai, qualquer coisa, por exemplo, assim, que a mãe, porventura, possa falar para ele e isso gere um sentimento dentro dele que faça com que ele tenha uma resposta disfuncional. Então, a gente vai trabalhar o quê? Identificamos uma situação de risco, vamos fazer, não somente identificar, mas vamos fazer um fortalecimento cognitivo em cima dela. Que resposta funcional eu tenho que dar em cima desse problema, que é intrapessoal, que vai gerar em mim uma emoção? Que a emoção eu mudo. Raiva é raiva, empatia é empatia. E se eu não sei lidar com isso, eu preciso de uma resposta para mim não ser pego de surpresa. Então, tem esse papel. Então, é muito perigoso, por exemplo, se chega, por exemplo, alguém e fala assim, eu vou fazer uma oração para você aqui e Deus vai te curar. Você vai ter que exercer a sua fé aqui. Eu acho isso um problema. Por quê? Porque pode ser que Deus não cure. Né? Infelizmente, existe a lei da semeadura. Aquilo que o cara planta, ele colhe. O cara plantou uma vida inteira de adicção e ele está colhendo os frutos agora. Deus pode curar? Pode. Daí eu vou lá, faço, por exemplo, põe a mão na cabeça dele, faço uma oração, que nem a gente vê, né? Fazer uma oração, a gente vê muito isso na televisão, né? Bota a mão na cabeça dele e fala assim, agora você está curado. Ele sai todo feliz ali, né? Exerceu a fé dele, pô, bacana. Só que daí o que acontece? Ele tem um problema emocional aqui, psíquico. Ele tem uma dependência psíquica. Quando acontece qualquer coisa aqui dentro dele, na emoção dele, né, a dependência psíquica dele vai lembrar, essa frustração vai embora com a droga. Esse sentimento de medo, de solidão, de dor, de raiva, se você fumar desaparece. Você está entendendo? Então, daí o que acaba gerando? Acaba gerando, por exemplo, de novo a frustração, porque daí ele volta ao uso, ele fala assim, puxa, Deus não existe. Por quê? Porque o pastor falou que eu ia ser curado, né? Que Deus tinha me curado e Deus não me curou. Daí acaba diminuindo, vamos dizer assim, a fé dessa pessoa num poder superior que com certeza ele pode, né? Uma fé sadia, né? Uma fé orgânica, né? Com os pés no chão,
sabendo que Deus pode sim fortalecer você, que Deus pode te aperfeiçoar, desde que você queira, né? Então, nós trabalhamos espiritualidade aqui na comunidade? Trabalhamos sim. E eu acredito que é uma das principais ferramentas que a gente tem. A espiritualidade. Mas sempre com esse pé no chão, sabe? Tendo empatia pelo... né? Por quê? Porque eu sei que um adicto, se ele se frustrar, a droga é a solução dele. Então, eu vou trazer uma fé para ele sadia. Falar assim, sim, existe um Deus de amor, um Deus poderoso, que você pode encontrar ele em qualquer organização religiosa, que você pode encontrar ele até fora de uma organização religiosa, que você pode encontrar ele aqui, na sua casa, seja onde ele for. E se você se entregar, né, à vontade dele, não à sua, você consegue permanecer livre. Tá entendendo? Mas é uma fé sadia, uma espiritualidade sadia. Talvez eu não tenha conseguido falar tudo, né? Porque... Não, conseguiu. Deu É aquilo assim também, eu penso assim, não existe uma receita de bolo no tratamento do dependente químico. Existem alguns norteadores, né? Existe um norteador da cognitivo, na parte psicológica, existem alguns caminhos, né? Que a ciência vem estudando, que a terapia, o NA, que é super importante, mas existe aquela coisa, a gente tem que fazer a leitura individual de cada um. Ela é muito importante. Você precisa saber, e o terapeuta, né, vocês que recebem um assistente social, o psicólogo, ele tem que estar preparado para fazer aquela leitura individual da pessoa, para poder construir, ou pelo menos direcionar ela para um tratamento que vai ser o mais próximo para ela conseguir se recuperar e conseguir essa cura, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente está ouvindo um termo, a gente está ouvindo um termo agora, Bruno Felipe, que é muito comum aí nas comunidades terapêuticas e até em outros segmentos da sociedade. Até vi em parte de hotelaria, parte de hospital, comércio, que é o quê? E eu já ouvi vocês falarem a respeito disso daí. Eu queria que os dois falassem um pouco a respeito do o que é o tratamento humanizado. Qual que é a diferença de uma clínica, de uma comunidade que oferece um tratamento humanizado e aquela clínica comum? Os dois aí, se vocês puderem responder junto. Junto não dá. Não dá. Faz uma segunda voz para ele. Então, Fernandão, é assim, na verdade, falando assim, por exemplo, em dependência química, a gente tem, infelizmente, a gente tem visto muitos escândalos, né, em unidades terapêuticas, clínicas, nesse sentido, por exemplo, de tratar, por exemplo, o acolhido como, vamos dizer assim, um cliente, né? É aquele que pode te gerar uma fonte de lucro e sem, por exemplo, a empatia, né? Acabou se virando um comércio, principalmente por conta da demanda, né? Que nem a gente está falando, sai na rua e o que mais tem é o usuário de droga, né? Então, é uma demanda muito grande e as pessoas não têm empatia, ou seja, não coloca, por exemplo, o coração na miséria do outro. Então, trata a pessoa como, vamos dizer assim, como, né, um cifrão. E daí não tem aquela empatia, não tem aquela conversa, olho no olho. Vamos sentar, vamos procurar uma estratégia. Você tem um problema, né? Quando chega, por exemplo, dentro da comunidade terapêutica ainda, né? Pense num problemão que ele já está, né? Já perdeu mulher, perdeu emprego, não tem apoio da família, não tem apoio de ninguém. Então, pense num trabalho difícil de inserir de novo esse cidadão, de novo a sociedade, como membro produtivo. É difícil. E principalmente para nós na comunidade terapêutica, que a grande maioria que a gente acolhe é pessoas que estão vindo em situação de rua, vaga social. Não tem, por exemplo, né, um trabalho quando sair, aquele negócio todo, né? Então, eu acredito que a parte humanizada, né, é esse sentido de colocar, por exemplo, assim,
o coração na miséria do outro e tratar ele como um ser humano, como um igual, não como uma moeda de troca, né, de dinheiro, no caso. É isso mesmo, Felipe? Sim, eu concordo com o Bruno e também o que a gente vê muito, né, infelizmente, que nem o Bruno falou, a maioria das pessoas ali são, uma grande parte é vaga social, né? Então, pessoas em condições de rua, né? E existem muitas comunidades que ela faz esse trabalho com moradores de rua, mas já fazem visando algo em troca, né? Ou vender o chaveirinho na rua, vender o pão, A sacolinha vender, de lixo, né? né? E não que, né, não que seja ruim, vamos dizer assim. Eu acho bacana assim a comunidade. Os 6 meses ter uma casa a dois para ele morar, se ele não tiver para aonde morar, e aí ele trabalhar e ali também ter reuniões e ter espiritualidade, uma continuidade do tratamento. Nesse caso, sim, mas o que a maioria das comunidades aí faz, infelizmente, o que é? O cara chega ali por uma semana, 15 dias, põe o cara vender alguma coisa na rua, né? Então, isso daí, cara, não é tratamento, né? Tem pessoas que passam ali com a gente que ficou 10, 15 internações e os caras não conhecem nada acerca de ferramentas, não conhecem nada acerca dos passos, não conhecem nada acerca né, de um cartão de enfrentamento, balança decisória, coisas que a gente, né, são ferramentas que a gente adquire ali. Não conhece nem acerca da doença que ele tem, né, e já ficou internado pra caramba. Só que o cara ficou num lugar onde ele era um cifrão, né, que nem o Bruno falou, era um cifrão, né, ou era alguém que pagava e dava lucro pro dono da comunidade, ou era alguém que era uma mão de obra barata ali que geraria lucro. Né? Então, eu creio assim, que o tratamento humanizado. Fica lá numa espécie de hotel, né? Fica numa espécie de hotel lá. Sim. Eu creio que o tratamento humanizado, né, poucas comunidades oferecem, porque ele é muito difícil. Ele é difícil de você ter. Ainda mais se você não tiver apoio, não tiver patrocínio, não tiver. Então, ele é difícil, né? Mas, assim, eu creio que esse tratamento é o que vai dar certo. Sai caro para manter uma pessoa lá dentro da Legal. comunidade? É caro. Sim, tem o gasto. Né? As reuniões lá, a gente que dá, mas se a gente tivesse que pagar um terapeuta de fora e aquele negócio todo, né, seria um gasto muito grande. Mas assim, cara, a gente fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, com esse monte de reunião terapêutica que a gente tem lá, trabalhando a espiritualidade, né? A gente tem as conversas ali particular, né? O tratamento ali particular, tem as reuniões que é toda a comunidade. Ainda assim, é muito difícil o cara sair de lá e ficar limpo. Agora, você imagina você pegar um cara e está ali no uso contínuo ali, e você deixar ele 15 dias lá dentro da casa e depois soltar ele na rua. Né? Provavelmente, se você der os pão para ele, ele vai voltar sem pão e sem dinheiro. Uhum. Foi legal você ter falado isso daí, e principalmente para quem tá assistindo a live aí também está passando por esse problema. É assim, o problema é difícil, o tratamento é complicado, exige muito da pessoa, um esforço pessoal principalmente, né? O apoio da família, o apoio dos amigos, tá num local, uma comunidade, uma clínica terapêutica que ofereça todas essas ferramentas que vocês oferecem. É difícil, mas porém, né, eu quero dar uma nota para as pessoas que estão assistindo também, que é possível vencer. É possível porque você falou a respeito, né, estamos falando do tratamento humanizado também. Eu, como assistente social, já trabalhando com pessoas em situação de rua, em outros lugares também, receber, né, alguns acolhidos e fazer o atendimento
Às vezes, vou contar um caso que aconteceu. O rapaz passou lá comigo, né? Ele precisava tirar alguns documentos, queria alguns encaminhamentos, a gente ofereceu para ele. E eu procuro trabalhar com essa questão do trabalho humanizado também dentro do serviço social. Não transformar naquela coisa tecnicista, sabe? Aquela coisa meio robotizada. Eu sei que o universo é muito complicado do dia a dia. Às vezes é pouca gente para muita demanda e às vezes você tá respondendo para você tem outras pessoas que você está respondendo, apesar de ser ONG ou associação, existe uma hierarquia. Você precisa trabalhar, oferecer números ali. Mas assim, eu sempre o meu carro-chefe é sempre tentar trabalhar com a humanização, né, o trabalho humanizado. Eu recebi uma vez, esse rapaz, ele passou comigo, eu fiz o atendimento social com ele, depois de 6 ou 7 meses, não, minto, 9 meses depois, ele voltou na ONG que eu trabalhava, ele voltou na ONG lá que eu trabalhava, já com uma aparência muito melhor que ele estava, né? Quando ele chegou para mim, ele estava em situação de rua. Fiz o atendimento com ele, a gente fez currículo, fizemos um encaminhamento para o albergue para ele ficar lá, no poupa-tempo para ele tirar os documentos dele, dei uma orientação. E aí, 9 meses depois, ele voltou nesse local que eu trabalhava. E aí eu recebi ele, olhou para mim e falou assim: tudo bom, Fernando? Você lembra de mim? E eu sou meio ruim de memória, sabe? E a gente atende muita gente, né, cara? É muita, muita gente. E aí eu fiquei, sabe, quando você fica com aquela. Não, eu me lembro de você, mas não lembro o nome. E aí ele falou: cara, eu passei com você aí há 9 meses atrás. E eu vim aqui só para te agradecer. Agradecer a você, agradecer a casa toda que me recebeu, que me ofereceu um banho, ofereceu uma alimentação, o atendimento social que você passou para mim. E nesses 9 meses a minha vida mudou. Eu parei, eu saí do uso da droga, eu consegui sair da rua, eu arrumei um emprego. Nesse emprego eu conheci uma pessoa e a esposa dele estava junto, chegou junto lá. Eu conheci ele apresentou a esposa dele para mim. Ó, essa aqui é minha esposa. Conheci ela e hoje faziam 3 meses que eles tinham aberto uma loja de bolo, doces e salgados. Quer dizer, ele saiu de uma pessoa de situação de rua para um empresário. E foi lá somente para agradecer a gente. Passou o endereço do local, onde que é, e até hoje ainda está lá, está trabalhando, tem a empresa dele. E às vezes eu passo lá, dou uma buzinada, ele dá um joia pra gente. Esse é um relato, né, cara? E vocês também, eu sei que apesar do trabalho ser muito difícil com a dependência química, mas para quem tem esse problema, não perder a esperança, né, Bruno? Não perder, porque a luta é difícil, mas não é impossível de vencer. E a gente tem, dentro da Logos, a gente tem casos assim, né? A gente tem casos de pessoas que entraram lá com problemas, um problema agudo na droga e que conseguiram vencer essa luta. Precisa da manutenção, né? Essa manutenção contínua, talvez até para o resto da vida, mas a gente tem esses casos positivos e para o pessoal não perder a esperança, né, cara? Não perder a esperança, porque se perder a esperança, aí pode jogar a toalha, né? Verdade, Fernando. E na verdade, isso acaba sendo, né, uma das coisas que nos motiva a não parar, né? Porque embora seja difícil, né, vamos dizer que a probabilidade, por exemplo, assim, de uma pessoa não recair, né? Diz que, por exemplo, assim, a exceção é quando a pessoa não recai, né? Então, e você poder ver esses frutos, né? Isso é animador. Nós aqui, graças a Deus, a gente também estamos vendo bastante gente assim que chegou, né, numa situação difícil aqui dentro da comunidade. E até fazia live com a gente hoje, né? Um amigo nosso.
e conseguiu dar a volta por cima e mudou de vida, né? E a gente não, e o legal é a gente não perder o contato, né? A gente aqui na comunidade a gente tem um grupo de apoio, né? Grupo de apoio Logos, e aí a gente tem um contato desses meninos aí, né? Que estão aí há múltiplos anos aí limpo e que acaba sendo também, né, uma referência. Combustível, né, cara? É um combustível para a gente continuar o trabalho, né? Sim, porque não é fácil, não. Falar para você que é difícil, né? Mas é gostoso, né, Fernandão? Né? Porque a gente faz o que a gente gosta de fazer, né? Satisfação, né, cara? No meio deles, junto com eles, né? Dividindo ali, que nem você falou a respeito da humanização, sendo um ombro para poder. Ó, é o seguinte, estamos aí, tem um problema grande, né? Mas a gente pode dar a volta por cima. Daí pega casos como esse que você citou, ó, e acaba sendo, vamos dizer assim, uma referência para esses meninos que pode funcionar. E funcionou para nós estamos aqui também, ó, tá entendendo? Legal, é isso aí. E já 8 anos limpo aí, eu já vou para 11 anos, 12 anos, né? Então, funciona, né? Só que tem que querer com força. Basta querer, né? Viu? O nosso tempo já está meio que quase se esgotando. Eu queria que vocês dessem umas considerações finais aí e passasse aí como é que a gente, para procurar vocês, passar o endereço, o local lá, como que funciona, falar o telefone e fazer as considerações finais aí. Vou falar, Felipe. Mas então, a gente, cara, nesse tempo aí de comunidade Logos aí, né? A gente aprendeu bastante, né? A comunidade, a comunidade, o fazer parte da comunidade, né? Que nem o Bruno falou. Cara, é o meu tratamento, é o tratamento do Bruno, né? Demora para as pessoas entenderem isso, mas o nosso tratamento depende da nossa mudança de comportamento e o quanto a gente se dedica ao próximo, né? Ou seja, a gente deixa de ser egoísta. Então, nessa caminhada, né, a gente já teve momentos felizes, momentos tristes, né? Tem pessoas maravilhosas que a gente conheceu, né? Um exemplo aí, você, Dona Tereza, Dona Terezinha, a gente só tem que agradecer, né? O Galante. Então, tem pessoas maravilhosas, assim, que sempre nos ajudou, que sempre esteve lado a lado, né? Nossas esposas aí que carregam uma cruz pesada. Nem falha, né? Não chega a ter que aguentar a gente ainda. Né? A gente acaba, às vezes, muitas vezes, trazendo problema de lá para casa né? E nossas esposas aí têm sido nosso ombro amigo aí também. Então, esse período aí de comunidade, né? Ele tem, assim, o sofrimento, mas é maravilhoso, cara. A gente começa a enxergar que tem pessoas que estão alinhadas com Deus, independente de religião ou de não ter religião nenhuma, né? Que estão alinhadas com Deus e estão, cara, fazendo a vontade de Deus, que é o amor ao próximo, né? E o maior benefício nosso, o que é? É ter conhecido pessoas assim, mano. Isso é maravilhoso, isso ajuda no nosso tratamento, na nossa espiritualidade, né? Isso ajuda no nosso dia a dia, isso é o meu tratamento, né? Que nem o rapaz que ia participar hoje aí da live, né? Não pôde, que passou com a gente. Um dia ele veio em casa aqui, eu tava malzão, cara. E ele veio aqui e a gente começou a conversar e passamos o dia ali, passamos a tarde toda conversando, né? E ele contando as coisas, as experiências dele, e eu partilhando também, né? E um aconselhando o outro, né? E daí a hora que ele falou, pô, vou embora, a hora que ele falou, vou embora, parecia que já tinha saído uma carga das minhas costas, sabe? Então, esse negócio da comunhão, esse negócio do estar envolvido com pessoas, cara, isso eu creio que isso é o objetivo da nossa vida, né, mano? Não é uma vida só, pensando em mim só. Materialista, né? Isso, uma vida materialista, mas, cara, é muito bom, mano, é muito bom.
E nós da comunidade Logos ali temos muito que agradecer aí aos nossos colaboradores aí, pessoas que nos ajudam ali, né? A Danila, né? Então tem muita gente. Se fosse citar nome, ia ficar faltando. Mas tem bastante gente assim que sempre está nos apoiando, nos ajudando, na medida do possível aí. Cara, e para nós é uma satisfação imensa ter conhecido essas pessoas. Para mim, a colaboração que as pessoas dão é bom, mas o ter conhecido essas pessoas é melhor ainda. Melhor ainda. Brunão, como é que eu faço para eu achar a Logos? Quem estiver ouvindo aí, tiver com algum problema, tiver com algum dependente químico em casa, alguma pessoa assim, como é que eu acho a Logos? Onde que a Logos fica? Telefone de vocês, passa aí pra gente. Beleza, a comunidade terapêutica Logos, ela fica aqui no bairro do Mato Dentro, né? Ele fica ali no condomínio Sítio São Pedro. É a primeira chácara dentro do condomínio Sítio São Pedro, fica ali na estrada Santa Rita. Ou pode encontrar a gente também nas redes sociais aí, colocou aí no Facebook aí Comunidade Terapêutica Logos, ou aí no Facebook, tá? O telefone, qual que é o telefone, Felipe? Eu tô usando meu telefone aqui para fazer a live. Então, depois a gente adiciona o telefone aí nos comentários, então. E o que chegar pra gente, a gente manda para vocês aí. Tá bom? Okay. Cara, queria agradecer muito, agradecer a esse convite que vocês aceitaram, né? Bater esse papo aí. Fico muito feliz, cara, e mais feliz ainda, como o Felipe falou, não conhecer vocês como profissionais, mas conhecer vocês como amigos, cara, porque já uns 3 anos aí que a gente tá nessa batalha aí. Cara, eu tenho vocês como irmão já, cara. Não tenho outra palavra para definir isso daí, cara. Brigadão mesmo aí por estar nesse domingo com a gente aí, tá bom? Nós que agradece você aí, Fernandão, né? Que você falou já faz uns 3 anos aí que a gente se conhece e, né? Só alegria, né? Que nem o Felipe agradecer também, ajudou bastante nós. A dona Terezinha, né? O Galante. Se não fosse essas pessoas aí, né, a nossa vida ia ser mais difícil aqui, né? E tem se tornado legal, tem se tornado aqui produtivo, né? Vocês também fazem parte, né, desse trabalho, vocês fazem parte da vida desses meninos que estão saindo daqui, né, e conseguindo ter uma vida diferente, né, sem o uso das drogas aqui. Vocês fazem parte disso também, porque sem vocês a gente não ia conseguir, né? E a amizade, né, nossa, com vocês, com eles também, não tem o que pague. Tamo junto. Beleza? Obrigado, Felipe. Só gratidão, filho. Deus abençoe. Nós que agradecemos aí. Beleza, e vamos combinar uma próxima live aí o mais rápido possível. E agradecer a todo mundo que acompanhou a live aí da gente também. Uma boa noite, um bom domingo a todos. Se ficar quem tiver algum questionamento, quiser chamar no privado, depois a gente responde. E é isso aí. Só agradecer o pessoal. Certo? Valeu, gente. Tchau. Um abraço.